Fala pessoal, tudo jóia? Vou trazer aqui para vocês um novo vídeo falando de superaquecimento no C3. De como você resolver de uma vez por todas para que seu carro nunca mais passe dos 3 pontinhos e que você não queime mais a junta do seu cabeçote. Eu vou detalhar aqui para vocês tudo que você precisa fazer para resolver esse problema. Antes disso, eu peço para você se inscrever no meu canal, ativa o sininho para as notificações, para que você sempre deixe o seu C3 alinhadinho, funcionando perfeito, sem dor de cabeça. O pessoal vive reclamando que o C3 queima a junta de cabeçote, que ele superaquece, aquele estresse, dá vontade de pôr fogo no carro, dá vontade de vender, porque eu também demorei para entender um pouquinho do superaquecimento desse carro, da onde vinha, por que acontecia isso. Então, com base em muita experiência aí de 8 anos junto com o carro e também na minha parte mecânica, que eu já fui mecânico profissional aqui na minha cidade, eu vou trazer para vocês aí em detalhes como você vai resolver esse problema de uma vez por todas. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês a quilometragem do meu carro, tá? Ele está com 267 mil quilômetros rodados. Eu quero saber, se você que está assistindo, qual a quilometragem do seu carro. Deixa aqui nos comentários se o seu carro já passou dos 300 mil. Eu desafio aqui você ter mais quilômetros rodados do que o meu, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês no painel. Aqui, para vocês não falarem que é mentira minha, ó. 267.835 quilômetros rodados. É um carro 2011. Por que ele chegou em toda essa quilometragem? Eu fiz muito tempo de Uber com ele, fiz 4 anos. De vez em quando eu faço algumas entreguinhas também, alguns fretes, por exemplo, de Mercado Livre, etc. Às vezes acabo fazendo para complementação de renda. Então é um carro que me atende, tanto para trabalho quanto para passeio. Então, assim, já viajei muito para longe com ele. Eu sou de Campinas, já fui muito para o Paraná. Já fui muito também para Santa Catarina. Então, assim, é um carro que para o Rio de Janeiro. Então, ele fez todas essas viagens longas comigo e eu nunca tive grandes problemas com ele. Temperatura ideal do motor é sempre essa, tá? Então, quanto antes o seu carro chegar nessa temperatura aqui, melhor para você, tá? O pessoal fala, meu carro chega nos 3 pontos muito rápido. Cara, isso é um sinal muito bom. O que não pode é passar dos 3 pontos, tá? Os 3 pontinhos aqui sinalizando é a temperatura ideal do motor, é a temperatura ideal de combustão, né? Então, assim, o seu carro se torna mais econômico se ele chega nessa temperatura o quanto antes. O óleo chegando também nessa temperatura tem uma melhor lubrificação. Então, pro C3, estou falando do C3, tá? Quanto antes ele chegar nesses 3 pontinhos, melhor para você, tá? O que não pode é passar desses 3 pontos. Bateu 4 pontinhos, eu aconselho você encostar esse carro, desligar e esperar baixar a temperatura, tá? Porque você pode dar um superaquecimento e queimar a junta de cabeçote. Então eu vou detalhar. Esse vídeo vai ficar longo, mas assista até o final, que talvez algum problema que você não conseguiu resolver, você vai conseguir resolver hoje. Rodrigo, então vamos lá. O que faz o C3 superaquecer? Primeiramente, se ele não tiver com uma água de qualidade no radiador, ele vai fazer uma corrosão interna ali do seu motor. Eu estou falando de bloco, de cabeçote, então toda essa corrosão, né, viram em forma de ferrugem, ela circula e para onde? Dentro do radiador. O radiador a longo prazo, né, com esses detritos ali, dessa corrosão no motor, ele vai entupindo as canaletas de água, tá? E geralmente o C3 ele vem de fábrica com radiador varetado, tá? É onde passa a água. É tipo uma vareta bem fininha, cara. Então, para entupir, é facinho. O que eu fiz para o meu carro ele não entupir tanto assim, né? Ou demorar mais para entupir. Porque assim, até mesmo quando você coloca água de qualidade, pode ser que alguma sujeirinha do sistema ele pegue e vá para o radiador. Entrou no radiador, não sai mais. A menos que você tire o radiador, leve em algum lugar para fazer uma limpeza, tá? Fazer uma desobstrução interna do seu radiador. Tá? Então eu vou explicar o radiador para você primeiro, para que você entenda, tá, o que pode estar acontecendo e por que faz queimar a junta. Então o que acontece? Ele vem de fábrica com o varetado entope mais fácil. Eu acabei migrando de radiador para o dutado. Ele cabe mais vazão de água, então ele cabe mais água ali dentro, dentro das canaletas, né? Então assim, em cada canaleta que passa água, tem o varetado e o dutado. O dutado ele parece até um canudo desses de que você toma refrigerante, enfim, ele parece um canudo. Até é mais difícil de obstruir o dutado. Qual que é a diferença? Eu não vi diferença nenhuma na performance do carro, do varetado para o dutado. Pelo contrário, o dutado está me dando uma vida útil, uma vida longa maior em questão de arrefecimento, tá?
Então, eu vou colocar a diferença dos dois aqui, eu vou tentar colocar a imagem dos dois para você entender o que é um varetado, o que é um lutado. Então, faz o seguinte, se o carro está superaquecendo, tira o seu radiador, leva em alguma mecânica que faz a limpeza interna com alguns produtos que vão limpar. Se tiver tão entupido que não vale a pena limpar, compra o radiador dutado, tá? É o mesmo preço do varetado. Cara, eu paguei numa média de R$ 350 aqui na minha cidade. Eu sou de Campinas, eu não sei quanto que tá aí. Mas dá uma pesquisada também no Mercado Livre, tá? Então é esse o conselho que eu te dou. Troque o radiador. Ele é precursor de muito aquecimento no motor, tá? Às vezes você faz o cabeçote, você troca a bomba d'água, você troca a válvula termostática e o seu carro continua superaquecendo. É radiador entupido, tá? E muita coisa que às vezes você tá rodando aqui na cidade, o carro não superaquece. Aí você pega a rodovia, o carro esquenta. Quando você liga o ar-condicionado, o carro esquenta. E isso é aspecto de motor, de radiador entupido. Pode tirar o radiador que ele vai estar entupido, tá? Se você já viu todas as outras coisas, tá tudo ok e continua esquentando, é radiador entupido. Tira e vai ver. Tem muita gente que passa batido o radiador, esquece que ele tá ali, esquece de fazer uma limpeza interna. Esquece, cara, você não vai conseguir fazer isso em casa, é melhor você levar num lugar que faça isso para você, tá? Então, muda, se possível, se compre um radiador dutado. Se você fizer a limpeza do varetado, que geralmente é o que vem de fábrica, e não funcionar, migre para o dutado. Outra coisa que causa muito superaquecimento, eu até vou mostrar ali para vocês no motor, que fica até mais fácil de você entender. É uma mangueira fininha, que sai do radiador e vai lá dentro do reservatório. É uma mangueirinha de plástico muito fina. Ela acaba entupindo e o seu retorno de água fica deficiente. Então causa uma pressão muito grande dentro do motor, consequentemente um superaquecimento e a queima da junta de cabeçote. Eu vou até ali na frente mostrar para vocês. Ó, pessoal, que é o seguinte, aqui está o seu reservatório de água. A de vocês provavelmente é uma fininha, tá? O que eu fiz para não entupir mais? Eu comprei uma mangueira de radiador mesmo e fiz a conexão. Ela é até mais calibrosa, então para entupir isso aqui é muito difícil. Então eu aconselho também vocês tirarem a que está de fábrica e colocar uma dessa, para não entupir mais, tá bom? E agora falando um pouquinho da válvula termostática, tá? Se a sua dessa aqui, ó, essa aqui é a capa da válvula termostática. Se a sua for de plástico, eu te aconselho trocar e colocar essa de alumínio. Colocou essa de alumínio, acabou o problema de vazamento de água, tá? Então assim, às vezes seu carro baixa a água, você não sabe de onde está vindo. Às vezes é das juntas aqui, ó, né? E começa a vazar. E a de plástico, de tanto esquenta, esfria, ela dilata e acaba dando vazamento. Então coloca uma dessa de alumínio para você não ter problema, tá bom? E a de alumínio tem que ser com o sensor mais para trás, porque tem umas que tem um sensor bem aqui na ponta, ó. Então ela dá uma falsa leitura lá no painel. Então compre desse modelo aqui, ó. Aqui é onde está a válvula termostática. Ela está bem aqui dentro, ó. Tudo isso aqui é tudo capa. Então ela está aqui dentro. Geralmente tem algumas versões que vem com esse sensor aqui em cima dela. Então ela dá uma falsa leitura. Eu aconselho vocês a comprar esse que está um pouquinho distante, tá? Então a válvula está aqui, o sensor está aqui, tá? Como você sabe se a sua válvula termostática está funcionando adequadamente? Você vai ligar o carro, esperar ele chegar lá nos 3 pontinhos, como eu mostrei no painel, e você tem que ver se essa mangueira superior vai estar na mesma temperatura dessa outra mangueira aqui de baixo, tá? As duas têm que estar na mesma temperatura. Você vê que essa daqui vai esquentar primeiro, aquela ali vai esquentar depois. Por quê? Porque quando esquenta o motor do carro, a mola que tem aqui dentro, ela comprime, dando a passagem de água. Depois que o carro esquenta, ela não fecha mais. Ela fecha, que na verdade ela abre, né? Ela abre para circular a água e só volta a fechar, a estancar de novo depois que o carro esfria, tá? Por isso que às vezes a mangueira daqui de cima tá quente e a de baixo demora um pouquinho mais, porque é a circulação da água, tá? Então primeiro vai vir esquentando aqui, depois que dá a temperatura certa, a água começa a circular e essa mangueira aqui de baixo também tem que esquentar. Então as duas tem que esquentar juntos, tá? Depois que o carro esquenta. Quando o carro você dá a partida, primeiro vai esquentar essa aqui, depois que dá os 3 pontinhos lá, aí começa a esquentar de baixo. Se o seu carro estiver fazendo isso, é que tá certo, tá? A válvula termostática tá funcionando direitinho. Se você vê que deu já os 3 pontinhos, até a ventoinha já ligou, e é só a mangueira de cima tá quente, é porque ela tá travada, tá? Então se ela estiver travada, não tá circulando água, então o carro vai superaquecer e queimar junta também, tá? Então se só uma mangueira estiver quente, a outra não,
troca a válvula termostática, tá? Ela só é presa por dois parafusos bem simples de trocar. Esse cara aqui, às vezes, dá um falso alarme também de temperatura errada no painel. Tá? Então, se ele não estiver fazendo a leitura correta, ele pode demorar para acionar a ventoinha. Consequentemente, seu carro dá um superaquecimento, também pode vir a queimar na junta de cabeçote. Então, sempre faça a revisão. Troque sempre o sensor da válvula termostática, tá? Se você não trocou, aproveite e troque, já que você vai mexer com isso. Porque não é caro isso daqui, tá bom? Outra coisa. Isso aqui é um macetinho que eu vou deixar para vocês. Se o seu carro passou dos 3 pontinhos, começou a dar superaquecimento. Ele não esquentou a ponto de ferver, mas ele deu um superaquecimento. Você não sabe o que fazer, você está desesperado. O que eu oriento você a fazer? Com o carro ligado, você vem, tira isso daqui, desconecta ele, ó. Desconecta. Por quê? O que isso vai acontecer? Ele vai deixar a sua ventoinha ligada no mais forte possível, tá? Então isso vai ajudar você a refrigerar o seu carro. Então deixa o seu carro ligado e desconecta isso aqui, tá bom? Para você deixar o carro ventilando bastante. Isso vai ajudar isso se tiver nos 4 pontinhos. Se tiver 3, ok. Mas se for por 4, encosta o carro, tira isso daqui, deixa uns 2 minutinhos ele refrigerando, depois conecta de novo e desliga seu carro. Isso vai ajudar o seu carro a resfriar mais rápido, tá bom? Outra coisa também, não vai ter como eu mostrar, mas ele fica nessa reta só que lá embaixo. Aqui é a capa da correia dentada, ele fica lá embaixo, que é a bomba d'água. Se a bomba d'água ela tiver com problema, eu vou deixar uma foto aqui. Tá vendo muita bomba d'água aqui com as hastes dela são de plástico. E a base dela é de alumínio. O que acontece? A dilatação do alumínio, do ferro, é diferente do plástico. Então o que acontece? Pode soltar essas hastes e aí seu carro não circular a água. Que essa é a função da bomba d'água. Girar a água. Se ela não tá girando com eficiência, não retorna água aqui. Tá? Então assim, você tem que ficar de olho se está retornando bastante água aqui também. Você abre a tampa aqui, funciona seu carro, dá umas aceleradas para ver se está voltando bastante água aqui. Se você vê que está com pouca água aqui, pode ser que a sua bomba d'água ali não está funcionando muito bem, tá? Então é sempre bom checar. Quando você vai trocar a correia dentada, aproveita e troca também a bomba d'água. Ah, mas a bomba d'água tá boa. Troca. Troca, porque isso é uma manutenção corretiva, não preventiva. Não espere fazer a corretiva, tá? Então a preventiva você vai lá, tira ela mesmo sem ela estar na necessidade de trocar. Porque a cada 40, 50 mil, você vai trocar a correia dentada. Aproveita e troca a bomba d'água também, que já está próximo da vida útil dela também de ser trocada, beleza? E esse cara aqui também, parece que não, né? Mas ele é muito importante. Tem muitos relatos que essa tampa, mesmo nova, tá dando problema. Você coloca e começa a vazar água. Se sua tampa não está segurando água aqui dentro, troca ela, tá bom? Mas antes de sair com o seu carro, testa ele, mas deixa eu ligar uma ventoinha umas 2, 3 vezes antes de você pegar a pista ou sair com esse carro. Porque pode ser que ela dê problema assim que você coloque ela, tá bom? Sempre mantenha com água de aditivo, tá? Sempre nessa altura aqui, que é a altura máxima. Beleza, pessoal? Bom, se você fizer tudo isso que eu tô te falando para fazer, eu garanto que o seu carro ele não vai sofrer mais superaquecimento. Troca do radiador ou limpeza interna, tá bom? Primeira coisa que você deve fazer, olha o radiador, não esquece dele. Não deu para desentupir, ou é aquele radiador que está com solda, tá? Isso eu não falei ainda, que tem gente que faz um pinguinho de solda nas canaletas quando está com vazamento. Então aquela canaleta ali não vai passar mais água, então tem menos água para refrigerar dentro do radiador. Então isso também vai dar superaquecimento no carro. Então se o seu radiador não está entupido, está com pingo de solda, não compensa. Joga fora, compra outro, mas compra dutado, se você não quer ter problema. A cada 40 mil quilômetros, 50 mil, que é a vida útil da correia dentada, já aproveita, joga fora a bomba d'água. Ah, tá nova ainda, tá boa, dá para rodar. Meu irmão, a sua bomba d'água não vai aguentar mais 40 mil para você trocar. E você não vai querer pagar para o cara desmontar a correia dentada de novo, depois que você instalar a correia, depois, sei lá, daqui 1 ano ou 6 meses, você ter que desmontar de novo a correia dentada para poder trocar a bomba d'água, porque as duas estão juntas praticamente. A correia dentada, ela passa pelo virabrequim e passa também pela bomba d'água. Então você vai trocar de qualquer forma. Então vai trocar a correia dentada, troca o raio da bomba d'água. Porque as que estão vindo, como eu falei para você, ela tem uma haste de plástico. Então o plástico, cara, dentro do motor quente, não é a longo prazo que vai durar essa bomba d'água. Então troca, velho. Troca, porque melhor coisa. Porque se a bomba d'água não funcionar, seu carro vai superaquecer. A tampa do reservatório, observa. Deixa seu carro ligado, deixa acionar uma ventoinha umas 2 vezes. Se a tampa do reservatório mandar água para fora, que ela não vai aguentar,
troca ela também. Mas faça isso com você parado sem rodar com o carro, faça esse teste. Válvula termostática, faz aquele teste também, deixa o carro chegar nos 3 pontinhos e vê a temperatura da mangueira. Pega na mangueira superior, vê se ela tá morninha, e a de baixo também é para estar começando a esquentar. Se tiver dessa forma, tá certo. Agora, se só uma tiver quente e a outra não, isso é um sinônimo de válvula termostática travada, tá? Então eu aconselho você também trocar. Como eu falei também ali do sensor da válvula termostática, é interessante você também fazer uma troca aí, pelo menos uma vez por ano, é o suficiente para você sempre ter aí uma manutenção preventiva e ele não acionar cedo demais a sua ventoinha ou tarde demais, porque pode acontecer no sensor. Ele não está medindo certo, ele acionar a ventoinha muito tarde e aí o motor esquenta. E se ela acionar muito cedo, o seu carro não trabalha na temperatura certa, então você vai gastar mais combustível do que é para gastar. Às vezes fala, meu carro está gastão, por que será? Às vezes ele não está chegando na temperatura certa, beleza? Então sempre troca também. Bom, pessoal, e aquela mangueira, né? Mangueira do retorno ali do reservatório, coloca uma maior, tá? Eu sei que não vai mudar um pouco a característica do que é o carro, né? Porque tem gente que fala, eu gosto de manter meu carro original e tudo mais. Só que, cara, aquela mangueira é muito fininha, observa no seu carro, ela é muito fininha. Se qualquer coisinha que parar ali, vai entupir, cara. Se você vai pegar uma estrada com a sua família, viajar, vai superaquecer seu carro. Então troca, põe uma dessa. Vai vender o carro, aí você põe a de original de novo, guarda ela, mas pro seu dia a dia, usa uma mangueira maior, beleza? Pessoal, acho que é isso que eu queria falar para vocês. Aqui eu passei um pente fino em tudo que é possível, né, para esse carro eliminar aí o problema de superaquecimento. Se mesmo assim você tá com o radiador novo, bomba d'água nova, tampa do reservatório novo, trocou a mangueira ali, sabe? Já viu a válvula termostática, trocou também, colocou aquela de carcaça de alumínio, com aquela observação que eu falei para você sobre o sensor estar um pouquinho mais para trás da válvula termostática. Se você esqueceu, volta um pouquinho o vídeo que eu tô explicando um pouquinho ali, tá? Se você trocou tudo, cara, fez tudo e o carro continua superaquecendo, pode ser aterramento, tá? O carro tem vários aterramentos por aí, tá? Às vezes está com alguma corrosão nos aterramentos, e aí o carro ele dá um superaquecimento, tá? Então, assim, é bom você ver também no auto elétrica. Agora, cara, o último teste que eu faria, é claro que tem mecânicas que é muito precisa, né? O cara bate o olho ou passa o scanner, ele já identifica logo de primeira. O que pode ser também obstrução, tá? Entre o cabeçote e o bloco do motor. Ali tem várias canaletas, tá? Que passam do cabeçote do bloco para o cabeçote, né? A água faz essa circulação. Se ela tiver entupido, cara, se tiver entupido ali, vou te falar, vai superaquecer também, tá? Aí a última opção que você tem, de verdade, fez tudo isso e não resolveu, vai ver isso daí, cabeçote, é a última opção. Se não tiver misturando água no óleo, se tiver ok o funcionamento do motor, mas mesmo assim ele continua superaquecendo, o cabeçote com obstrução, né? O cabeçote não, o bloco com obstrução das passagens de água. Então isso também pode dar superaquecimento, cara, mas isso é a última opção sua, tá? É isso, pessoal. Tem um vídeo falando de como, tem um vídeo completo meu de como montar o cabeçote. Dá uma olhada aí nos meus vídeos, que tem muita coisa que às vezes eu não respondi nesse vídeo, tem outro vídeo falando, tá? Talvez ficou um pouquinho longo. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários. Assim que puder, eu vou estar respondendo todos vocês. Vocês podem ver de todos os vídeos meus, eu sempre estou respondendo as dúvidas, tá? Tem muita coisa que passa batido, às vezes tem coisas aqui que são inusitadas, que eu nunca vi, e tem gente que comenta, meu carro aconteceu tal coisa. É até bom para nossa experiência, tá bom, gente? O meu recado para vocês era esse, espero que eu ajude vocês. Coloca a quilometragem aí do seu carro, se o seu é mais rodado do que o meu. E também, se o seu carro já fez junta de cabeçote e não resolveu. Comenta aqui se você, do que eu falei, se tem alguma coisa que você deixou passar em branco. Porque pode ser que uma dessas coisas faça diferença no superaquecimento do seu carro. Eu me despeço por aqui, fiquem com Deus, obrigado por assistir o vídeo até o final. Curta, compartilha, passa pro seu amigo que às vezes tem um C3 que tá louco para resolver e não sabe como resolver os problemas. Muito obrigado, até a próxima.